Alô? Princesa, quero ser a sua calma, escrever a sua história, tendo meu final feliz. Com você, minha princesa, guardaria a sua alma. Não era ninguém. Fala galera do Meteoro, professor Fernando na área e hoje a gente vai falar sobre o avanço dos meios de transporte e de comunicação. A evolução desses sistemas que facilitam tanto a circulação de pessoas, obviamente, e também a maneira como a gente se comunica desde o início da história da humanidade. A comunicação e o transporte estiveram como elementos fundamentais. Primeiro porque o homem obviamente precisava e ainda precisa expressar as suas ideias, se comunicar, trocar ideias, conversar, dialogar. E também, obviamente, o homem, ao longo da história, da sua evolução, da sua transformação, da constituição das sociedades, também precisou elaborar meios de se transportar de um lado ao outro. Dizem que no futuro nós teremos carros voadores. Se esperava isso para esse ano de 2020, quem sabe? Mas não. Bem, em relação ao transporte, fala-se bastante recentemente em teletransporte. Será que isso seria possível? Bem, as pesquisas estão aí. A grande verdade é que o homem, durante o seu longo processo, na verdade, não tão longo assim, né? O seu período de estada aqui na Terra, tem construído elementos para se comunicar e para se locomover de um lado ao outro. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre os meios de comunicação. Vamos falar como o homem construiu fontes, maneiras de dialogar uns com os outros. Bem, se a gente for pensar do ponto de vista da comunicação, é provável que você, nas suas pesquisas, vai encontrar que lá no início da história da humanidade, o homem começou a construir símbolos, a codificar símbolos para tentar, na verdade, expressar as suas ideias. Esses símbolos nós chamamos de pictografia, certo? Depois, um pouco mais elaborado, um pouco mais de sons, né? Tentando expressar os sons, surgiram o que nós vamos chamar de hieróglifos. Quem não se lembra ou quem nunca ouviu, quem nunca viu aquele tipo de escrita muito comum no Egito Antigo. E daí surgiu também o que nós vamos chamar de escrita. Na verdade, falar já é um grande ponto da comunicação, mas escrever, colocar no papel, fazer com que as letras tenham sentido, isso é uma coisa fantástica, porque afinal de contas é codificar aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está expressando. Isso é importante do ponto de vista, obviamente, da comunicação, da circulação de ideias, enfim. E por que a geografia se preocupa com isso, afinal de contas, hein? Porque, na verdade, comunicação e transporte são as bases daquilo que nós vamos chamar da constituição das sociedades, do mundo moderno, da globalização. Tudo isso faz parte de um grande sistema que integra diversos lugares e pessoas. E por isso, a geografia se preocupa, obviamente. Interessante que lá no início, depois do surgimento da escrita, as pessoas passaram a se comunicar usando cartas. Talvez vocês que estejam aí me ouvindo, me vendo, nunca tenham escrito uma carta. Usam os correios só para receber uma encomenda que vocês tenham comprado, um livro, uma roupa. Mas escrever uma carta para alguém, nesse nosso tempo de comunicação rápida, dinâmica, não faz nem muito sentido. O telefone... Esse telefone fixo também nem faz muito sentido. Vamos fazer um teste. Peça para sua mãe, para uma pessoa com mais de 30, de 40 anos, para fazer um sinal de telefone. Fala para ela assim, faz um sinal como se você estivesse ligando. Ela imediatamente vai fazer assim. Se você perguntar para uma criança de 3, 4 anos, fala para ela assim, faz um sinal aí como se você estivesse ligando, usando o telefone. A criança vai fazer assim.
Isso é fato, faz esse teste aí, você vai ver, você vai ver. Porque a gente utilizava, obviamente, esse dinossauro aqui, a gente utilizava isso para fazer as nossas ligações. Mas, na verdade, isso é um reflexo do avanço da nossa comunicação. A gente tem uma comunicação muito mais dinâmica com o advento aí, principalmente da internet. Mas até chegar à internet, o homem, na verdade, foi utilizando aqueles meios mais tradicionais, a carta, o desenvolvimento da escrita e colocando as suas ideias nos livros, nos jornais, nos panfletos. E a verdade é que a história da comunicação, ela se dá dessa maneira, principalmente com o fortalecimento da comunicação escrita. Os meios de comunicação podem ser subdivididos em duas grandes categorias, individuais ou massivos, ou seja, aqueles meios de comunicação que a gente utiliza para falar um a um, ou aqueles de alcance de uma grande massa. A gente pode incluir os meios de comunicação escritos, sonoros, audiovisual, multimídia e hipermídia, certo? De uma maneira bem simples, objetiva, os meios de comunicação individuais são esses: cartas, telégrafos, o seu telefone que você utiliza aí, o seu smartphone, é um meio de comunicação individual. A gente tem hoje, inclusive, diversas ferramentas que facilitam a nossa comunicação: Facebook, Skype, WhatsApp, enfim, meios de comunicação da hipermídia que facilitam a gente se comunicar através da internet. É um advento novo, mas que é um elemento que faz parte da vida de todo mundo. Quer dizer, pelo menos de uma grande parte da população. Os meios de comunicação em massa são aqueles utilizados para atingir um grande público. A gente pode classificar aí os livros, por exemplo, tem uma capacidade de atingir muitas pessoas. Os jornais, as revistas, enfim. O audiovisual, a facilidade, por exemplo, com que o cinema, a televisão alcança a gente. Vocês, por exemplo, são de uma geração muito mais antenada. A grande pergunta é: quais são os efeitos dessa evolução das redes de transporte e de comunicação na vida da gente? A gente pode afirmar que essas inovações tecnológicas e científicas na área de transporte, de comunicação, vão provocar uma série de transformações nas relações entre as pessoas e entre os diversos países. É isso. Não há espaços do mundo que não sejam influenciados por outros. Por exemplo, eu tenho uma série de amigos aí, de alunos que gostam de K-pop, de dorama. Eu nem sabia o que era dorama. Uma série de adoradores de Naruto adoram Naruto. Claro, por quê? Exatamente por conta de toda essa influência da mídia de massa que atinge, faz com que extrapole as fronteiras dos diversos países. A gente tem aqui hoje acesso a informações, a cultura de diversos lugares do mundo. Eu digo a vocês que a comunicação globaliza o que é local e localiza o que é global. Ou seja, pega aquilo que está em circulação no mundo e traz para um lugar pequeno, como a minha cidade, por exemplo, talvez a sua cidade, talvez você esteja assistindo esse vídeo a distâncias do grande centro urbano e está aí assistindo através da internet. Então, o que a comunicação faz? Ela localiza aquilo que é global, ela traz para o lugar aquilo que é global. Mas ela também globaliza aquilo que é local. Vocês já devem ter visto aí vídeos que viralizaram, coisas simples, pessoas fazendo coisas assim as mais malucas possíveis. Ou vídeos que, sei lá, amadores que foram filmados no meio da rua e de repente milhões e milhões de visualização, pessoas em diversos lugares do mundo percebendo e vendo, enfim, compartilhando, trazendo às vezes uma experiência local para o global. Isso é o efeito fantástico desse avanço da comunicação e do transporte. Nós falamos hoje um pouquinho sobre comunicação. Na próxima falaremos sobre o avanço dos meios de transporte. Um abraço, até a próxima e fique com a gente.